Irmãos e irmãs, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos, nossa exposição. A gente está fazendo uma exposição, eu diria quase sequencial. Tem horas que a gente avança um pouquinho, depois volta para a sequência normal do livro de Salmos. Nós vamos hoje estudar o número 15, Salmo de número 15. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo de número 15. Vamos ler tudo ele, um salmo pequeno, 5 versículos. Vamos lá? O cidadão dos céus, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Porque jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos fazer mais uma oração, pedindo graça para Deus. Senhor, mais uma vez, pela Tua graça, abrimos a Tua palavra. Declaramos diante de Ti, diante dos homens, a nossa incapacidade de compreendê-la sem o ministério do Espírito Santo a nos ensinar. É isso que mais uma vez rogamos a Ti nesta noite. Abra o nosso entendimento, ó Espírito Santo. Ser o nosso professor nesta hora. Dá-nos compreensão, sabedoria espiritual. Dá-nos esse entendimento e, mais do que isso, um coração disposto a aplicar essas verdades em nossas vidas, para vivermos neste mundo como Teus filhos, filhos do grande Rei, que é santo, santo e santo. Nos ajude, Senhor, a não só compreender as Tuas verdades da Tua palavra, mas também a amá-la e guardá-la em nossos corações. Tudo isso nós te pedimos com gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, um salmo pequeno com grandes verdades. Um salmo muito conhecido, bastante usado, principalmente na velha dispensação. Era um salmo bastante utilizado. Davi, quando escreve esse salmo, e possivelmente, em paralelo com o salmo de número 15, ele escreveu também o número 24, o salmo 24. E o salmo 24 tem um trecho bastante parecido com essas verdades que diz aqui no salmo 15. Obrigado. Então, é um salmo de Davi, sem dúvida nenhuma, o autor é Davi. As características desse salmo nos mostram que talvez ele tenha sido escrito depois que Davi passou por uma grande lição dolorida, mas uma lição bastante importante na vida dele, quando ele tentou trazer a arca de Deus no início do seu reinado, mas de uma maneira sem instrução, para que se pudesse carregar a arca e trazer para a presença de Deus para Jerusalém, onde ele ia governar. O que acontece ali? Acontece uma morte. E então, Davi aprende muito com aquilo. Ele aprende que não é qualquer um que habita na presença de Deus. E não é qualquer um que coloca as mãos nas coisas sagradas de Deus. É provável, então, que ele tenha escrito tanto o Salmo 15 como o Salmo 24 para expressar essa verdade. Deus é santo, Deus é sério, e o nosso Deus é fogo consumidor. Então, Davi, aprendendo isso, ele então aprende, aliás, que os levitas, na sua época, eram as pessoas escolhidas por Deus para fazer esse serviço, não só de carregar a arca,
mas também de ministrar o serviço sagrado do tabernáculo. Ele coloca aqui alguns requisitos, mas nós não podemos olhar para esse salmo como requisitos para se achegar a Deus. Mas a gente vê que não é uma prescrição. O que é uma prescrição? Uma prescrição são ordenanças para se fazer alguma coisa, qualificações para que se faça alguém digno de fazer alguma coisa. Elas não são prescrições, elas são descrições daquele que já vive na presença de Deus. Não é que alguém pratica isso para poder entrar no tabernáculo, mas ele, por estar no tabernáculo, ele vive dessa maneira, de maneira digna. Vamos. Outra coisa importante, o formato desse salmo, a maneira com que Davi escreve o salmo, ele nos ensina, e aliás ensinou muitos irmãos no passado, a elaborarem o que nós aprendemos e chamamos de catecismos. Todos os catecismos, inclusive os mais famosos, que são os de Lutero, o catecismo maior, o catecismo menor, eles foram elaborados nesse mesmo formato, nessa estrutura desse salmo. Qual é a estrutura desse salmo? Perguntas e respostas. Os catecismos, se você estuda no fim da tua Bíblia de Genebra, você vê alguns catecismos lá. E eles eram elaborados dessa forma. Eram perguntas, eram feitas para aqueles que o mestre estava ensinando, para que eles pudessem decorar as suas respostas, mas não só decorar, mas era para eles pensarem e terem a capacidade de analisarem as respostas. O objetivo nunca foi decoreba, mas sim um entendimento dessas verdades. Então, todos os catecismos que ensinavam a base da doutrina cristã, todos os ensinamentos básicos, mais elementares da doutrina cristã, eram ensinados através de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Eram bastante eficientes. Talvez Lutero e os outros mestres espirituais que elaboravam assim os seus ensinos, talvez tivessem olhado para o Salmo 15. E existem outros salmos também nesse mesmo formato, onde existem perguntas e aí a resposta que esclarece aquela dúvida, ou esclarece aquela pergunta. Então é um formato bastante importante, bastante proveitoso para o estudo bíblico. Então vamos avançar o salmo. O salmo, composto de 5 versículos, um salmo bastante pequeno, ele começa com uma pergunta. Ele começa com uma questão. Mas não é uma dúvida. É somente uma forma de ensino. Então Davi faz essa pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O foco de Davi é estar, ou melhor, o foco do ensino de Davi é que o crente, o judeu na época dele, o cristão na nova época, na nova dispensação, o alvo maior do coração do crente e de todo crente é viver na presença de Deus. Ele não está falando de um prédio, não está falando de o tabernáculo era uma tenda naquela época, não está falando do templo propriamente dito, por ser um prédio suntuoso, bonito, confortável e que chamava bastante atenção. O foco aqui é a presença de Deus. O foco é estar na presença de Deus. Então, o foco é estar para sempre na presença divina. É o alvo supremo dos eleitos. Talvez isso não é realidade ainda nas nossas vidas. Muitas coisas ainda não são, quando você estuda a Bíblia, ainda não são realidade na nossa vida. Muitas coisas a gente está, como nós oramos essa noite, pedindo para o Senhor que isso se torne realidade na nossa vida. E essa oração é uma oração bastante saudável, porque Deus ama a verdade no íntimo. Nós podemos orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu aprendi na palavra de Deus, na tua palavra, que o alvo supremo do eleito é
para sempre na glória, na presença do Senhor, em adoração eterna. Porém, eu não compreendo isso ainda, Senhor. Isso ainda está um pouco distante da minha compreensão, inclusive do meu próprio desejo. Porém, cá está meu coração. Faça, Senhor, a tua obra no meu coração. Ganhe meu coração. Faça com que eu deseje isso, Senhor. Se esse é o alvo supremo da eternidade, do eleito na eternidade, então faça isso na minha vida. Então, o foco era: quem pode estar lá na presença do Senhor? Quem? A pergunta é individual. Quem? Ele vai responder também individualmente. O que vive, o que não difama, o que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, e aí vai. Então a resposta é individual e pessoal. Ninguém pega carona na fé, nem que seja do pai ou da mãe, nem do marido ou da esposa, cônjuge. Ninguém pega carona na fé de ninguém. A resposta é individual. O relacionamento é individual com Deus. Então esse é o alvo supremo, estar na presença de Deus. Embora seja representado neste salmo com o foco de estar no lugar terreno, sim, onde Deus se faria presente. É como se fosse um posto avançado dos céus na terra. Na época de Davi, era o tabernáculo. E o tabernáculo ficava no Monte Santo de Deus, Sião. Então ali era um lugar fixo do tabernáculo, e ali era o lugar da adoração. Então ali realmente era o momento onde os eleitos, naquela época de Davi, exercitavam congregar para chegar lá, estar lá diante de Deus em adoração. E isso já é um treinamento, digamos assim, para que, quando tudo se consumasse, na volta do Senhor Jesus, no fim dos tempos, Davi não teve essa visão plena, mas todos os eleitos já tinham algo no coração deles que ansiavam por essa hora. Então aqui representa estar dentro do tabernáculo, no templo, ou no lugar de adoração, já é como se fosse o tira-gosto para se chegar naquele momento glorioso, onde eternamente todos os eleitos iriam adorar sempre na presença de Deus. Então já é um exercício onde Deus se faria presente. Aqui ele menciona o tabernáculo, o Monte Santo, que é Sião, e no capítulo do Salmo 24, ele diz o Monte do Senhor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Monte do Senhor, o Monte Sião, o Monte Santo de Deus, e onde estava o tabernáculo. No versículo 2, então, ele começa agora a responder essa pergunta. A pergunta então é essa: quem pode estar lá? Ele começa a responder: quem pode estar lá? No versículo 2, Davi começa então a relacionar algumas virtudes a serem praticadas e alguns vícios ou más atitudes a serem evitadas ou rejeitadas pelo cidadão dos céus, que se relaciona bem com os outros cidadãos da terra. Irmãos, todas as qualificações que Davi vai colocar aqui, em nenhuma ela fala assim: o homem, o cidadão do céu, que pode chegar no tabernáculo é aquele que ora todo dia, é aquele que estuda a lei do Senhor todo dia. Não tem nenhuma referência no relacionamento vertical. Todas as referências que Davi vai colocar aqui, são 11, são nos relacionamentos horizontais. É interessante isso. João ensina isso no Novo Testamento, quando nas suas cartas ele mostra que quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Então ele começa a mostrar aqui o fruto do verdadeiro eleito. Quais são os frutos? Vamos lá. Então ele começa, no versículo 2, com 3 virtudes a serem praticadas pelo justo. 3 virtudes a serem praticadas pelo justo. Ele começa a falar: a primeira delas é um viver com integridade. Eu vou correr nessas qualificações porque os irmãos já conhecem bem, as palavras nos falam bastante e a gente já sabe. Mas a gente precisa entender a situação, o contexto todo.
melhor. Mas eu vou explicar rapidamente. Viver com integridade é viver com sinceridade, destituído de astúcia ou artifícios que ocultam suas reais intenções do coração. É uma transparência. Irmãos, Deus ama a verdade. Deus ama a transparência, a sinceridade. Então ele começa a dizer que esse cidadão dos céus, ou o justo, ele vive com essa integridade, ele vive de maneira íntegra. As pessoas podem olhar para ele, ele é aquilo que ele é, na igreja, no trabalho, no comércio, dentro de um ônibus, dentro de um quarto de hotel, e onde ele for, ele é aquilo, sempre. Ele não é uma pessoa na frente dos irmãos e outra pessoa lá nos seus negócios, no seu trabalho, na sua escola, na rua, administrando as suas finanças, fazendo qualquer outra coisa. Ele é o mesmo. Ele é íntegro. Ele é sincero. Sincera. Né? Vocês se lembram da historinha do sincero. Então é isso. Viver com integridade, ele é o que ele é. Sem nenhuma máscara. Porém, ser íntegro, mas sem praticar a justiça, que é a segunda qualificação aqui. Não adianta nada. Então a segunda qualificação é praticar a justiça. O que significa isso? Praticar retidão, ou esforçar-se por fazer o bem a seu próximo e a ninguém prejudicar. Abster-se do mal. Em suma, praticar a justiça é andar na lei de Deus. É ser justo aos olhos de Deus. Não adianta alguém dizer assim: olha, irmão, eu sou eu mesmo, e eu não vendo imagem para ninguém, eu sou sincero mesmo, eu sou isso aqui e tal. E praticar o mal, e falar mal das pessoas, e não ter um coração íntegro para com Deus, e ser honesto, no sentido de falar assim: eu não acredito direito nessas coisas que a Bíblia ensina, e todas essas coisas. Ele pode estar falando a grande verdade do coração dele. Mas se ele não crer na lei de Deus, e não viver em justiça, essa verdade não vale. Ele pode até ser honesto e dizer assim: olha, eu sou um homem uma mulher que aprendi coisas muito más da geração que me antecedeu, dos meus pais, dos meus avós. Eu sou assim mesmo e vou continuar assim mesmo. Não é dessa forma, meus amados. Aqui está mostrando que existe uma nova vida que pratica a justiça. Ele é honesto. Então, o que ele pode dizer nesse sentido é dizer assim: eu sou mau de coração, mas Senhor, ganha o meu coração, Senhor, porque eu não quero mais viver essa velharia. Eu quero viver em justiça. Eu quero praticar a justiça. Eu quero ser transformado. Os reformadores dizem que, nós somos reformadores, muitos dizem frases semelhantes, mas a essência é o seguinte: aquilo que você ama domina o teu coração, direciona os teus valores e transforma a sua vida. O que você mais ama dita as regras da sua ética. Se você ama estar no tabernáculo de Deus, viver na presença de Deus, para a glória de Deus, você vai ser transformado. Você ama, e isso vai redirecionar a sua vida. Isso vai transformar o seu coração, a sua ética, por causa daquilo que você ama. Em terceiro lugar, Davi fala que de coração, aquele que de coração fala a verdade. Então, de coração falar a verdade. O que significa isso? Veracidade em sua conversação. A sua conversa é séria, sem falsidade ou duplicidade. A língua, diz Calvino, que a língua é a fiel representante do coração. E Jesus ensina isso.
Ele diz que é do coração que procedem todas as coisas, e mais ainda, ele fala que a boca fala do que está cheio no coração das pessoas. Então aqui Davi está falando que de coração ele fala a verdade. Ele não está falando alguma verdade simplesmente de uma maneira falsa, mas aquilo vem de coração. Então o coração legítimo, real, verdadeiro, faz com que ele fale com veracidade. Nós podemos entender que de coração falar a verdade faz com que os ouvintes deste justo aqui, o ouvinte desse justo, confia nas palavras que retratam a verdade no íntimo. Os ouvintes podem confiar nas palavras dessa pessoa aqui, que habita no santo lugar, no tabernáculo. Versículo 3 agora, ele vai citar 3 ações negativas do falar a serem descartadas pelo justo. Vamos ver quais são. Agora, ele vai falar do falar. Ele vai começar a mencionar a questão da língua, a questão da nossa conversa. Em primeiro lugar, diz que ele não difama. Versículo 3. Ele não difama com sua língua. O que é não difamar? É não caluniar ou inventar fatos para sujar a fama de outrem. Ele não inventa histórias para denegrir a fama de outras pessoas. Isso é difamar. A outra pessoa tem a sua fama, a sua reputação. O íntegro, ele não destrói aquela fama, usando de falsidade, óbvio, né? Inventando histórias. Na sequência ele diz que ele não faz mal, não fazer mal ao próximo. O que é não fazer mal ao próximo? É não lançar palavras destrutivas contra o próximo, ou que possa desanimá-lo ou amedrontá-lo com ameaças, por exemplo. Nós não cremos que a palavra do homem tem poder, como dizem muitos. O que tem poder é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Muita gente fala assim, tantas coisas falaram de mim e agora eu estou desse jeito aqui porque todas falaram de mim. Biblicamente não tem base para a gente aceitar esse tipo de afirmação. Mas a gente pode entender que palavras ameaçadoras para os que muitas vezes estão ao nosso lado, elas são destrutivas, elas são ferinas, elas ferem, elas machucam, elas atrapalham a caminhada da outra pessoa, do seu próximo. Elas podem trazer desânimo a outra pessoa. Fazer mal a outra pessoa é isso, ela desanima a outra pessoa. Então, irmãos, o justo aqui, quando Davi relaciona, e agora no versículo 3 diz que não faz mal ao próximo, ele está dizendo que o verdadeiro crente, o justo, ele não faz esse tipo de ameaça, ele não faz esse tipo de constrangimento, ele não faz esse tipo de amedrontamento para que a outra pessoa se desanime. Ele não usa desse artifício. O verdadeiro crente que confia no Senhor, ele não precisa disso. Isso é uma arma dos fracos, na verdade. A gente pensa que o forte é aquele que xinga, que fala alto, que briga com todo mundo e que ameaça e põe todo mundo debaixo dos seus pés. Não. Esse é fraco. Ele não confia naquele que é mais forte do que ele. Isso é sinal de fraqueza. Armas de um fraco. Não são essas as armas espirituais que o crente tem à sua disposição. Então, não fazer mal ao próximo é isso. E fecha o versículo 3 dizendo que não injuriar. O justo, ele não lança injúria contra o seu vizinho. O que é não injuriar? Ele fecha então o mau uso da língua agora, culmina com a falta de importância em preservar o bom nome ou a reputação
do próximo. É semelhante a não difamar. É insultar. Ele está fazendo alguma coisa bastante parecida com o difamar. Então, ele não considera o próximo. Ele fala de maneira incalculada, impensada, comenta com outras pessoas, esparrama tudo aquilo e acaba difamando, ou melhor, ele acaba injuriando ao outro. Ele destrói a reputação e o bom nome da outra pessoa, do próximo. Provérbios diz que é melhor o bom nome do que as muitas riquezas. Então, para nós cristãos, o bom nome é algo que nós desejamos manter em ordem. Fazemos de tudo para manter em ordem. Então, alguém que quer destruir o nosso bom nome, que nós estamos lutando com muita dificuldade para mantê-lo sempre bom nome, em boa situação, quando alguém quer destruir, é algo bastante terrível e torna-se um inimigo nosso. A gente quer fazer de tudo para mantê-lo em ordem, mantê-lo como bom nome, e outras pessoas querem estragar isso. Nós estamos tentando construir. Né? Então é isso que Davi fala aqui, fechando o versículo 3, com o mau uso da língua. Né? Não injuriar. Versículo 4. Agora ele vai falar de atitudes de julgamento dos outros e da fidelidade nas promessas. Meus amados irmãos, todo crente, desde a época de Adão até o último crente que vai nascer neste mundo, tem que aprender a julgar todas as coisas e reter o que é bom. Nesse versículo 4, ele diz que, em primeiro lugar, o justo, ele despreza o réprobo e honra aos que temem ao Senhor. O que isso significa para nós? Significa o seguinte: que o justo faz julgamentos justos, baseados nos princípios de Deus, não no que ele acha ou no que ele pensa. Isso é julgamento temerário que Jesus condena. Mas ele, olhando pelo prisma da palavra de Deus, se ele vê alguém que anda injustamente, anda denegrindo a imagem de Deus, anda de forma descompromissada com qualquer coisa que se diz Deus ou que venha de Deus, que não anda nos conceitos de Deus, ele o reprova. E nós precisamos, meus amados jovens, adolescentes, maridos, esposas, adultos, precisamos aprender a fazer os nossos julgamentos de forma correta, para não sermos enredados com o engano. Principalmente, lógico, nós cristãos precisamos aprender isso, irmãos. É isso que ele está dizendo aqui. Ele despreza, ele reprova aqueles que são contrários aos princípios de Deus. Obviamente, quando nós olhamos para os ímpios, que não conhecem e são ignorantes das coisas de Deus, nós não podemos fazer o mesmo julgamento, não é mesmo? Seria alguma coisa desproporcional. Como é que eu vou cobrar de alguém que não conhece a verdade que ele ande na verdade? Mas aqueles que se dizem cristãos e estão andando em caminhos em desrespeito à luz da palavra de Deus, eu não só posso, mas eu devo reprová-los. Para minha saúde espiritual e para a salvação dele. Então, ele despreza o réprobo, que é reprovado segundo os conceitos bíblicos.
O que isso nos coloca de uma maneira subjetiva em nossos corações? Que você precisa conhecer os princípios bíblicos. Eu preciso conhecer a Bíblia para julgar as pessoas segundo a Bíblia. Nós precisamos ter muita intimidade com a palavra de Deus, meus irmãos. Muita intimidade. Para não julgar incorretamente as pessoas. Muita intimidade com a palavra de Deus. E ele diz, na sequência, ele diz que eles honram aos que temem ao Senhor. Então, o justo faz julgamentos justos baseados nos princípios de Deus. Somos chamados a julgar, sim, e reprovar os que ignoram a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 11, eu vou ler para você, diz o seguinte: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se você não quer fazer isso, problema é teu. Mas o crente quer viver em santidade. Fatalmente, vai ter momentos na vida dele que ele vai ter que fazer algum tipo de julgamento, de escolha e de reprovação, consequentemente. Nós não estamos num mundo cristão onde tudo e todos andam segundo as regras de Deus. Infelizmente, grande número dos evangélicos também não andam assim. Nós temos que fazer as nossas escolhas. Augusto Nicodemos diz que a fé faz com que a nossa inteligência seja mais e mais aguçada. O crente é uma criatura muito inteligente. Pelo menos deveria ser. Para saber julgar todas as coisas, discernir o que é bom e o que não é. Para fazer a escolha certa. Queridos, cuidado com aqueles que você tem como modelo da sua vida. Digo principalmente para os jovens. Saber escolher bons modelos. Quem é o teu modelo? É uma mulher que anda em santidade, dentro dos princípios de Deus? Ou aquelas que aparecem nas capas de revista, ou nas propagandas de televisão, ou nas novelas? Quem é, jovem, rapaz, o teu modelo? É alguém que quer viver em piedade? Um homem que quer gastar tempo com Deus? Que quer andar na luz? Dentro dos princípios de Deus? Ou é um jogador de futebol todo cheio de trejeitos? Uma vida desonesta e outras coisas mais. Quem é o modelo que você escolhe para a tua vida? Aqui tem uma dica para você. Aprenda a reprovar o que tem que ser reprovado e aprenda a honrar o que tem que ser honrado. Segundo Deus, aprenda a não amar. A igreja precisa não só de gente madura que faz isso, mas também de jovens maduros que sabem fazer isso. Nossa juventude precisa aprender isso. Porque existem outros jovens vindo aí na fila e precisam de modelos. Modelos não são só os mais velhos. Aliás, muitas vezes eles nem são modelos. Mas existem muitos jovens que servem de modelo para nós. Inclusive para mim. Aprenda o caminho. Aprender a reprovar o que tem que ser reprovado e a honrar o que tem que ser honrado. A palavra de Deus diz que Deus abomina, Ele amaldiçoa aquele que diz do mal que é o bem e diz do bem é mal. Ele inverte a situação, inverte os valores. É mais ou menos isso que Davi está falando aqui. Ele continua dizendo o seguinte: jura e não se retrata. Aprender a jurar com dano próprio e não se retrata. Final do versículo 4. O que quer dizer isso? É ter uma palavra de peso. Uma palavra de peso. Mesmo diante de um provável prejuízo pessoal. É um caráter fiel, constante e firme em suas promessas. É alguém que promete alguma coisa e cumpre, ainda que aquilo mais para frente ele enxergue que vai acabar trazendo um certo prejuízo para ele. Ele fala assim: olha, eu prometi, eu vou cumprir.
Ainda que eu sofra dano próprio. Eu jurei, eu fiz uma promessa, eu vou cumprir. É isso que ele quer dizer aqui. Jura com dano próprio e não se retrata. É uma palavra de peso. Tiago, capítulo 5, versículo 12, eu vou ler para você, diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago diz, refletindo as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, de 33 a 37. Quando Jesus ensina no Sermão do Monte, justamente sobre o juramento. Ele fala palavras semelhantes de Tiago. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E Jesus ainda vai mais longe. Ele diz, o que passar disso é do maligno. Ter uma palavra de peso. Jurar e não voltar atrás. Isso aqui não é teimosia, não. Isso aqui chama-se fidelidade nas promessas que você faz, que eu faço. Versículo 5. Agora Davi vai expor a piedade versus o amor ao dinheiro. Ele vai contrabalançar as duas, ou melhor, ele vai fazer um comparativo. A vida piedosa e o amor ao dinheiro. O que ele vai falar no versículo 5? O que não empresta o seu dinheiro com usura. O que é não emprestar com usura? É querer levar vantagem diante da necessidade do próximo. Ou seja, a usura é querer levar vantagem diante da necessidade do próximo. Usura ou agiotagem significa toda e qualquer barganha em que uma parte angaria lucro pelo prejuízo da outra parte. Entendam o seguinte: quem trabalha no comércio não está sofrendo esse tipo de coisa. Isso aqui não está falando para quem faz uma negociação comercial. Às vezes você compra um produto e consegue uma boa negociação num preço bastante em conta. E você pode tranquilamente vender ele no preço de mercado, desde que você ponha a etiqueta lá. O que o governo pede? Você tem que pôr o preço numa tabela, não é isso? No supermercado, por exemplo, se está lá o preço, mesmo que o consumidor chegue e olhe naquele produto e fale assim, está caro, está um pouco caro. Mas está lá o preço, ele está sendo honesto, o comerciante, o dono do supermercado. Ele calculou aquele preço. Não importa se ele está ganhando 100, 200, 300%. Ele pôs isso de uma maneira bastante visível e honesta o preço de venda. Não é esse o caso aqui. O caso aqui é tirar proveito de alguém que está passando uma necessidade e você ainda pisar mais em cima da cabeça dele e falar assim, olha, eu vou emprestar dinheiro para você, mas eu vou cobrar 100% de juros ao mês. Não é uma coisa extremada? Aí sim, o crente que é crente, ele não vai fazer isso. Principalmente se for o seu irmão em Cristo. Ele pode cobrar até um juros de mercado, talvez calcular mais ou menos o que os bancos cobram. Estou dizendo aqui algumas coisas, né? Mas tem muita variação nisso tudo, né? Eu não estou querendo dar uma aula de economia, eu estou querendo dar um exemplo, né? Então, nesse caso aqui, já pensou um irmão sabendo que o outro está passando uma necessidade, ele tem um dinheiro para emprestar, ele empresta e cobra juros exorbitantes. Isso é usura. Mas quando ele fala assim, meu amado, eu vou te emprestar esse dinheiro, você me devolve daqui a 12 meses, eu vou te cobrar tanto de juros por mês, uma taxa bastante razoável. Ficou bom para ambas as partes também. Isso não é usura. Né? Isso não é usura. Então, aqui ele fala sobre a usura. E por último, ele fala, não aceitar suborno contra o inocente. Não aceitar suborno. O que isso significa? É ter lucro desonesto por mais importante do que a vida do próximo. Ele considerar o lucro que ele vai ter pelo suborno mais importante do que a vida do seu próximo. É se vender pelo fascínio do dinheiro, mesmo ciente do prejuízo da verdade. Ele não anda na verdade querendo ganhar dinheiro. Então isso é não aceitar suborno. Nós não aceitamos suborno.
para termos uma posição melhor na sociedade, para ganharmos dinheiro, para sermos reconhecidos diante das pessoas. O crente não faz isso. Ele não precisa disso. O bom nome dele não está ligado ao que os outros falam dele, mas como Deus o julga, como a luz de Deus mostra para ele. O que é que o salmista nos ensina? Ele pede para Deus sondar o seu coração. O Senhor me sonda. Mais importa o que o Senhor fala de mim do que os outros falam de mim. E ele fecha o salmo dizendo o seguinte: se ele começa com uma pergunta, agora ele encerra o salmo com uma afirmação. Ele diz assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. O que é que significa isso? Que este crente que vive desse jeito nunca vai ter problemas na vida. Concordam comigo? Que bom, ninguém concorda comigo. Graças a Deus. Porque não é mesmo. Ser abalado aqui não significa que não vai ter problema. Davi quer dizer o seguinte: que esse crente que anda na presença de Deus e consequentemente vive dessa maneira, ele não vai ser abalado porque ele nunca vai sair da presença de Deus. Ele nunca vai abandonar a sua fé. Se nós estudamos o Salmo 14, semana passada, que fala de uma das doutrinas da fé reformada, que é a primeira, o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, Salmo 14 fala da total depravação. Aqui nós podemos ver mais ou menos o último ponto. Qual é o último ponto? A perseverança dos santos. Ele não vai ser abalado. Por que ele não vai ser abalado? Porque Deus o sustenta. Não é a perseverança dos santos, na verdade, É a perseverança do Espírito Santo na vida do crente, que o faz com que ele persevere, e persevere, e persevere, e persevere para sempre. Então vamos ser abalados. Se você pega o Salmo 37, versículos 23 e 24, Davi, quando escreve aquele salmo, vamos fazer uma certa comparação com isso que nós falamos aqui, Salmo 37. Por exemplo, no versículos 23 e 24, Davi diz o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. O homem bom é o justo, é esse que anda, que está no tabernáculo, que vive na presença de Deus. Então o Senhor firma os passos desse homem, e no seu caminho Deus se compraz. Só que no versículo 24 diz assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então ele persevera porque o Senhor o segura, não porque ele é firme nas suas próprias forças, nas suas próprias pernas, nos seus próprios braços. Porque de vez em quando o justo também cai. O justo cai. Então, esse que não vai ser jamais abalado, não quer dizer que ele nunca caia, mas quer dizer que ele nunca vai abandonar o seu Deus, a sua fé, as suas convicções de Deus, a sua fé salvadora. Ele nunca vai abandonar o seu Deus. Ele vai continuar caminhando. Ele vai ter muito sofrimento. Davi também fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então a gente precisa entender isso. O crente sofre e sofre muito. Mas ele não vai ser abalado, porque ele não vai sair da presença de Deus nunca. E não é pelas suas próprias forças, mas é porque o Senhor o sustenta com a sua própria mão. As mãos de Deus nos seguram na nossa fraqueza, na nossa inconstância. Então aqui ele termina com essa afirmação. Irmãos, nós como crentes, a gente tem que tomar alguns cuidados, nós como crentes reformados, temos que tomar alguns cuidados com a visão calvinista, a visão reformada. A gente gosta muito de falar, a minha igreja é uma igreja de visão reformada.
bom. Mas isso nem sempre é vantagem. A gente tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, a gente aprende que a predestinação é algo que Deus já concluiu e ninguém põe a mão, nem o diabo rouba o predestinado daquilo que Deus o predestinou. Ninguém pode roubar ninguém das mãos de Deus. Jesus diz isso. Mas quando a gente olha para esse salmo, a gente vê que o predestinado, ele se esforça e se esmera para viver de acordo com o seu chamado. Ele foi chamado para ser um cidadão do céu. Ele foi chamado para ser um filho de Deus. E de um Deus que é santo, santo e santo. Então ele vai tentar fazer de tudo para ser santo. Este é um princípio lá do Velho Testamento, de Levíticos, e diz que Deus ordena a Israel: sede santos, porque eu sou santo. Então ele se esforça, ele luta. Se ele ama a Deus, e ele olha para a sua vida, e ele vê que a sua vida contradiz a sua fé, ele se incomoda, ele fica injuriado consigo mesmo. Ele luta para abandonar vícios, para abandonar más atitudes, uma vida que ele herdou dos seus antepassados, totalmente contrária aos princípios de Deus, e ele quer se livrar daquilo. Ele luta para se livrar daquilo. Ele não está lutando para entrar no tabernáculo de Deus ou entrar no Monte Santo, mas porque ele está no tabernáculo de Deus e no Monte Santo, ele luta para se livrar daquilo. É ao contrário. Então, a gente não pode dizer assim: já que eu sou predestinado, eu vivo agora do jeito que eu quiser, porque eu estou predestinado mesmo, ninguém me rouba a salvação, eu não perco a salvação. É uma verdade. A outra verdade é o seguinte: você tem que ser transformado. Você tem que pedir para Deus, como Paulo fala em Romanos 12, versículos 1 e 2, para ser transformado. Você tem que ser novo, você tem que viver em novidade de vida. Nós temos que viver em novidade de vida. As coisas antigas já passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Não dá para ficar falando mais: meu pai me tratou assim a vida inteira. Meu pai falava isso na minha cabeça o tempo todo: você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso. E você fala assim: então eu vou ser isso. Não! As palavras do teu pai não têm poder. Fala assim: meu pai falou um monte de bobagem. E eu não estou preso a maldição nenhuma, porque Cristo me libertou de tudo isso. E eu posso ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Eu posso viver em novidade de vida. Eu não estou acorrentado a coisas do passado. Cristo quebrou toda a maldição quando Ele morreu por nós na cruz. Nos libertou de toda a maldição. Tudo isso aí ficou para trás. Vamos encerrar com algumas considerações finais. Davi, nesse salmo, não menciona que as qualificações para se habitar no tabernáculo ou no Santo Monte são serviços a Deus. Eu já falei isso, né? Vocês prestaram atenção, meus irmãos? Aqui não está falando de um relacionamento na vertical, né? Nenhuma dessas orientações de Davi são relacionamentos com Deus. São relacionamentos com o próximo. Todas elas são relacionamentos com o nosso semelhante. É aqui, na horizontal, entre nós como irmãos, seres humanos. Isso não são serviços para Deus. Em última análise, não. Acaba sendo, é verdade, porque isso também agrada e glorifica a Deus. Mas não é essa a questão. Como se fosse um viver piedoso, de fé ou de oração, por exemplo, né? O que ele ensina aqui é que todo aquele que tem
esta vida oculta com Deus, que já está no tabernáculo de Deus, que já está no Monte Santo de Deus, que vive na presença de Deus, todo aquele que tem essa vida oculta com Deus, fatalmente demonstrará seus frutos no relacionamento com o seu próximo, de forma constante e perseverante. Apesar de que você olha para o teu próximo e fala assim, ele não merece. Você não está fazendo isso por causa dele. Você está fazendo isso porque você está olhando, você está dentro do Monte Santo, você está no tabernáculo de Deus, você está na presença de Deus, e você faz isso para a glória de Deus. Você não está fazendo isso porque tua esposa, teu marido merece, porque teu filho, teu pai merece, porque teu irmão, teu vizinho merece, mas porque você ama a Deus, por causa do nome do Senhor. Irmãos, a falsa religiosidade não permanecerá frutífera até o fim. A religiosidade pode até dar alguns frutos, e às vezes a gente até se engana, porque nós não somos oniscientes como Deus. A gente olha para algumas pessoas e fala assim, nossa, aquele lá é um crente que está se esmerando, ele é um eleito de verdade. Alguns dos Nicodemos falam assim, que bom, vamos dar mais um tempo. Vamos dar mais um tempo. Vamos ver até onde esses frutos vão. Quando Jesus fala no capítulo 15, nós vamos chegar lá daqui a pouco, eu vou fazer um trechinho para nós, mas já vou adiantar. Quando ele fala no capítulo 15, que esses frutos do ramo verdadeiro, que está ligado à videira, que é Jesus, e ele dá muito fruto, e o pai, que é o agricultor, limpa ou poda para que dê mais fruto, e ele diz que esses frutos devem permanecer. Ou seja, sempre vai ter fruto. Faça chuva, faça sol, seja em dias de luto, ou seja em dias de festa, seja em dia que for. Vou confessar uma coisa do meu coração. Eu fico um pouco indignado quando às vezes algumas irmãs falam assim, eu não consigo ter algum equilíbrio porque eu estou na TPM. Aí passa a TPM e aí vem a tal da menopausa. Fica por equilíbrio. E não vê. Eu entendo as necessidades femininas. Mas as irmãs também têm que entender que elas têm o Espírito Santo de Deus. Existem extremos que precisam ser equilibrados pela graça de Deus. Se eu estou falando alguma bobagem, irmãos, por favor, joga fora. Tá? Mas analisem com inteligência e segundo a palavra de Deus. Todos nós temos algo mais forte do que nós dentro de nós. Logo, se aplica também, lógico, aos homens, né? Aos seus desequilíbrios, e dizer que nunca consegue, porque sempre foi criado assim, não justifica. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Não serve para todos, irmãos. Aplica-se a todos. Então, João Calvino chega a dizer que isso que acontece na igreja, algo estranho que acontece na igreja, não vai permanecer para sempre. Deus tem seus meios de chacoalhar a sua árvore. Ele tem meios de mostrar quem são os verdadeiros e os falsos. Ele faz isso. Ele vai continuar fazendo até o fim, porque ele quer a sua noiva santa, irrepreensível, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ele vai continuar fazendo isso. Então agora eu vou fazer as aplicações bastante rápido. Em primeiro lugar, a responsabilidade aqui é pessoal ou individual, diante de Deus. Ezequiel capítulo 18, aplica-se aqui, versículo 4, Ezequiel 18, 4. Se você não quiser abrir, não precisa, eu vou ler para você. Diz assim: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá, diz o Senhor. Aqui, como eu disse no início,
Tudo isso aqui, irmãos, é pessoal, você tem que pegar para você. Não depende do relacionamento que teu pai tem com Deus, que tua mãe tem com Deus, que teus filhos têm com Deus, que teu pastor tem com Deus. Não, isso aqui não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com você. Ele diz o que, não fala assim. O que, não faz assim. Quem vai estar lá no tabernáculo de Deus? Então ele está falando de uma pessoa individual. É pessoal. Em segundo lugar, não basta servir a Deus através de cerimônias externas, mas o Espírito Santo nos ensina que devemos provar que somos filhos de Deus através de uma vida santa e íntegra. O testemunho interno do Espírito Santo produz transformação de vida e frutos espirituais no crente. Produz sim. Produz. Talvez como ramo nós não estejamos ainda recebendo devidamente a seiva da vida. Mas quando essa seiva da vida, da videira verdadeira, fluir em mim, eu vou dar frutos. Jesus diz que isso é inevitável. Se de um lado o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, por outro lado, se ele está ligado na videira recebendo seiva, ele produz. É inevitável. Em terceiro lugar, embora a igreja de Deus esteja desfigurada com variadas impurezas, haverá clara distinção entre aqueles que são cidadãos permanentes da igreja e os estranhos. O verdadeiro não será jamais abalado. Isto é a perseverança dos santos. É a última doutrina da graça. É o último ponto do calvinismo. 5 pontos. É a perseverança dos santos. Não quer dizer que vez por outra ele escorrega, mas quer dizer que ele escorregando, ele se levanta e continua. Ele não abandona a sua fé. Não ser abalado não é garantia de acontecer algum desastre no meio do percurso, mas é garantia que, mesmo com o desastre, eu vou me levantar e vou continuar. Em quarto lugar, o celeiro de Deus não estará perfeitamente purificado antes do último dia, quando Cristo, em sua vinda, lançará fora a palha. Mas ele já começou esta obra através da doutrina do Evangelho, ou da sua palavra, que santifica a sua noiva. Irmãos, a cada domingo que é pregada a palavra de Deus, ou a cada dia que nós aprendemos e estudamos a palavra de Deus, a igreja está sendo santificada e purificada com a exposição fiel da palavra de Deus. E assim a igreja vai sendo esclarecida e purificada pela pregação da palavra de Deus. E no último dia, só vão permanecer os verdadeiros. Em quinto lugar, como isto pode se cumprir na humanidade totalmente corrompida, onde não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos se extraviaram? Onde que nós estudamos isso? São 14. Se lá ele diz que não há um justo sequer, agora ele fala que o justo vai viver desse jeito. Davi, e aí? Esclarece. Como é que funciona isso? Sim. É possível. Em Cristo Jesus. É possível em Cristo Jesus termos essa vida reta aos olhos de Deus. Quando você começa a história bíblica, quase no começo, você pega o capítulo 17 de Gênesis, e Deus diz para Abrão, naquela época ainda era Abrão, e ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele não diz para Abrão assim: ser perfeito para andar na minha presença, porque Abrão não ia conseguir, e nenhum de nós iria conseguir. Mas ele diz: primeiro anda na minha presença. E na presença de Deus, Deus ia fazer de Abraão, transformado, a Abraão perfeito aos olhos de Deus.
o justo aos olhos de Deus. Da mesma forma, em João 15, Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15, capítulo, versículos 4 e 5. Ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui está claro, irmãos. Esse salmo está retratando isso. É alguém que está na presença de Deus que pode praticar isso. Ser justo aos olhos de Deus. Ninguém consegue ser justo aos olhos de Deus no seu próprio esforço. E sem Deus. É isso que Davi está ensinando. É isso que Jesus ensinou. E foi o que Deus falou para Abraão. A mesma coisa. Precisamos de Deus para andar de forma digna. Nós estamos aqui nessa noite recebendo de Deus essa graça. Nós estamos aqui recebendo a seiva da vida. Nós estamos recebendo a palavra de Deus que está entrando na sua mente, indo para o teu coração, trabalhando no seu interior, mostrando para você como é que você tem que falar, como é que você tem que se comportar, como é que você, nesses 11 passos que Davi ensina, como é que você tem que agir. Os judeus foram tão longe que eles pegaram nesses 11, fizeram umas contas malucas, acabaram dando 613 princípios a serem praticados. Eles nunca iam conseguir, mas eles queriam, pela própria força. Por isso que Jesus fala: vocês são os fariseus, vocês não conseguem, estão teimando, vocês não vão longe. Isso é religiosidade, farisaísmo, legalismo, não vai longe, não vai. Vocês precisam de mim, Jesus. Vocês precisam de mim. Irmãos, quando você olha para uma videira, quando Jesus fala no capítulo 15 de João, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Ele está se comparando com a videira verdadeira. Ele diz que seu pai é o agricultor e que nós somos os ramos. Qual é o objetivo dos ramos? Dar fruto. Porém, a responsabilidade do ramo é maior do que dar fruto. Jesus disse que a responsabilidade do ramo é permanecer nele. Dar fruto é uma consequência da sua responsabilidade. Você olha numa videira, irmãos, é uma das árvores mais feias. É um arbusto horrível. Ela tem a própria videira já é toda retorcida, toda disforme. Parece que ela não sabe para onde vai nem para onde. E ela é toda assim. Ela precisa de uma treliça ou de um apoio para ela se apoiar. Ela não tem força para segurar seus próprios ramos. Ela precisa de alguma coisa para se apoiar nessa treliça. E você olha para a videira, você não vê nada de bonito. Você olha para os ramos, menos ainda. As folhas, mais ou menos, bonitinho. Mas quando você olha para o fruto, são os frutos mais lindos que existem. A uva, você olha para a uva, ela enche os seus olhos e a sua boca de saliva, porque você fica encantado. O que é que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que nós não somos vitrine para o mundo. Nós mesmos não somos vitrine para o mundo. Porque você, como ramo, você não tem beleza própria. Mas os seus frutos, eles existem para a glória de Deus e para a utilidade do próximo. O fruto não é para o ramo. O fruto é para aquele que vai desfrutar dele. Deus vai usar teu fruto para abençoar outras pessoas. Essa é a analogia da videira. É discípulo fazendo discípulo. Uma corrente. Recebendo da seiva da vida e passando fruto para outro. Essa é a mensagem de Jesus quando ele fala da videira. Eu ia trazer aqui uma foto de videira, mas acho que os irmãos conhecem, né? Realmente ela não é bonita, claro, né? Mas os seus frutos são maravilhosos.
Meu amado, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente tem que permanecer nele, como você está fazendo nessa noite, eu estou fazendo nessa noite, nos curvando diante da palavra de Deus, recebendo a seiva da vida, vai produzir fruto, porque a palavra de Deus não volta vazia. Essa seiva vai encher as nossas vidas como ramos. Essa seiva vai produzir fruto. Não sei quando nem como. Deus é que sabe, porque Ele é o agricultor. Paulo diz que um vem e rega a terra, outro vem e planta, outro vem e mexe, mas é Deus que dá o crescimento. Não é isso que Paulo fala aos Coríntios? Então, irmãos, Deus vai fazer com que nós frutifiquemos. Creia nisso. É um comportamento. É uma atitude. São atitudes. É o nosso linguajar, é o nosso tipo de conversa. Tudo isso vai sendo transformado. São frutos. Frutos que permaneçem. Frutos que glorificam a Deus. E Paulo então encerra. Eu falei que Deus falou isso para Abraão. Jesus falou isso para os seus discípulos. E Paulo fala isso aos Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 28. Eu vou encerrar. E diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, a cada um, a todo homem, e ensinando a todo homem, a cada um de vocês, admoestando, advertindo, anunciando, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa é a palavra final de Paulo. Paulo diz que o crente vai sim ter a expressão de crente. Ele tem que ter a expressão de crente. Ele não pode se basear nas coisas que tem como modelo do mundo. Ele lança fora essas coisas. Ele sabe fazer a distinção. Nós vamos aprender a fazer essa distinção. Esse é um ponto vital para a nossa vida, meus irmãos. Vamos fazer uma oração?